poder de Deus, ele chega onde ninguém mais chega. Não existe para Deus nada absolutamente impossível. Por isso que nós vamos provar para si o poder de Deus através de testemunhos. Porque há pessoas que têm buscado uma vida nova. Há pessoas que não aguentam mais carregar a angústia, a tristeza, o peso da culpa, a dor das decepções. E se você está cansado da vida que você tem levado, Deus ele quer te dar uma nova vida. Todos que estão agora acompanhando o nosso programa, saiba que as portas da Universal se abrem nesta sexta-feira para que possamos arrancar o mal da vida das pessoas e levá-las à liberdade plena. Inclusive, já aqui no programa, vamos fazer uma oração com o copo com água e você vai participar deste copo com água e ser livre de uma dor, de um mal-estar, receber forças de Deus para lutar e para vencer. Se você deseja isso, então prepare um copo, uma garrafa com água e daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos unir a nossa fé. Veja o que Deus tem feito e eu já volto. Eu não tinha amigos. A minha única amiga era a minha avó. Quando ela faleceu, eu acabei também por morrer um pouco. Eu senti que já não fazia falta neste mundo. Eu queria desaparecer. Após conhecer a Igreja Universal, tudo mudou em mim. Sentia que ninguém gostava de si? Sentia. Tinha muita tristeza. Porque eu pensava que, principalmente o meu pai, não é? De todos, o meu pai que não gostava de mim. Isso tudo me afetava. E eu via que toda a gente, por exemplo, davam uma prenda ao meu irmão, davam roupa, ele tinha a madrinha que lhe dava, tinha as tias que davam e a mim não me davam. Eu olhava para... E o meu pai, qualquer coisa, defendia o meu irmão. A mim não me defendia. Eu pensava porquê que não gostavam de mim. Era só o que eu tinha na minha mente, era isso. Porquê que não gostam de mim, porquê que o meu pai não gosta de mim. Era só... Eu vivia à base de ninguém gosta de mim. E por isso, o que é que eu estou aqui a fazer no mundo? E tentei me matar 3 vezes, por isso mesmo. Porque não estava cá a fazer nada no mundo, ou então o que eu estava cá a fazer. Só que não tive coragem nos últimos momentos que eu me colocava em posição para me matar, não consegui. Desistia sempre. Se eu não estava cá a fazer nada, também ninguém ia dar falta de mim, já que ninguém gostava de mim, por isso o melhor era eu me matar. Eu perguntava, não é? Não estou cá a fazer nada, ninguém vai sentir a minha falta. Por isso é a melhor solução, só que a falta de coragem, como eu digo, não me deixou fazer isso. Essas 3 tentativas de suicídio foram feitas da mesma forma? Sim. Eu sempre subia ao cimo do prédio onde a gente morava, porque tinha umas varandas comuns que a gente podia aceder a elas e ia para o 5º andar. E punha-me lá em posição, só que pronto, não efetuei mesmo isso. Ainda bem. A quem é que desabafava? Um pouco com a minha avó, mas normalmente só sozinha, com Deus que eu conhecia, não é? Que eu falava, mas um pouco com a minha avó, que era quase como uma amiga para mim. Ela é que ia comigo, ela é que ia comigo a uma festa, falava comigo, íamos ao cinema, prontos. Mas eu não desabafava tudo mesmo com ela também. Guardava para mim, não é? E sozinha, então é que eu chorava e só queria estar num quarto fechado. À frente das pessoas eu não mostrava, mas durante a noite, ou quando estava sozinha, só chorava, só estava no escuro, nem tinha amigos, nem tinha nada. Não queria, isolava-me toda a gente. Talvez isso é que originasse a situação, não é? Mas eu não via, na altura não via assim, só via que as pessoas não gostavam de mim. Como é que se sentiu quando a única pessoa com quem falava foi embora? Muito triste, e então senti-me, foi pior para mim, não é? Senti-me abandonada quase, não é? Passei a ir ao cemitério todos os dias
para falar com ela. Eu falava, chorava e vinha embora com uma sensação de que estava melhor. Só que chegava à noite e tudo voltava. Era a tristeza que voltava, era a vontade de dizer não estou cá a fazer nada, mas porque é que não fui eu? Porque foi ela, devia ter ido eu. E passava assim os dias, bastantes anos. Ainda era uma jovem? Sim, era jovem. E passava o tempo no cemitério? Todos os dias. Eu tinha que ir lá todos os dias. Nem que chegasse lá, mesmo quase ao fechar, que às vezes como eu tinha, nessa altura eu ainda estudava, eu tinha que ir lá. Se eu não fosse, então é que eu ficava. Cresceu dessa forma, tornou-se mulher, carregando essa tristeza muito dura, muito pesada, desde sempre. Acreditava que iria ser sempre assim? Sim. Eu não via outra saída para mim, não é? Por isso continuava sempre a pensar, porquê que eu estou aqui? Porquê que eu não vou embora, não estou a fazer nada? E isolava-me toda a gente, não arranjava mesmo amigos. Podiam se aproximar, mas eu me afastava deles. Não queria estar com ninguém? Não queria. Tinha problemas em confiar em alguém? Sim, também tinha, muitos. Não confiava mesmo. Como eu disse, era a minha avó, ela partiu, então eu não tinha mais ninguém. Como é que conheceu a Igreja Universal? Eu conheci pela minha mãe. A minha mãe começou a ir às reuniões e me convidava, mas eu não conseguia, não ia. Eu dizia mal, eu não conhecia ninguém, mas eu dizia mal da igreja, dos pastores, do bispo, que eu não conhecia, mas eu dizia mal. Mas houve um dia que a minha mãe só ia de manhã, porque ela vinha sozinha à igreja, e ela vinha sozinha, e um dia não pôde. E então ela pediu-me se eu a trazia, se vinha com ela. Eu disse, tudo bem, eu até vou consigo, mas não me peça para eu entrar. E vim, só que eu não sei como, não me lembro, não tenho ideia nenhuma, só me lembro de estar a assistir à reunião. E chorei toda a reunião. E aí eu senti uma diferença, senti um alívio, uma transformação em mim que me fez voltar no dia seguinte logo. Vim sozinha mesmo, já não esperei pela minha mãe, não pedi a ela, vim sozinha, senti um alívio. Foi uma mudança dentro de mim enorme. Essas dores de cabeça que sentia? Passou tudo, as dores de cabeça. Quando dei fé, porque também tinha umas dores horríveis no meu interior, que a médica tinha dito que só quando eu casasse é que ia passar, e eu passado 2 semanas já não tinha dor nenhuma, não sentia dor nenhuma. Tudo passou, nunca mais tive dores de cabeça horríveis. Nem dores de cabeça mesmo, às vezes tem um mal-estar, mas nunca mais tive, não. Encontrou ali, sobretudo, uma definição de existir, de ser. Essa falta de definição que você precisava durante a vida toda, encontrou ali? Sim, encontrei em Jesus, não é? Ele começou a preencher-me, a não sentir falta de mais nada. Até podem nem gostar de mim, mas eu não me importo. O que importa é que Jesus goste. E tudo mudou em mim, tudo, a maneira de pensar, de agir, prontos, arranjar amigos. Às vezes uma pessoa nem precisava de tantos amigos, mas prontos, tudo mudou mesmo. Foi uma transformação muito boa para mim. Essa tristeza, essa tal depressão, transformou-se numa alegria de viver? Sim, eu quero viver, não é? Nunca mais pensei sequer em me matar, né? Quero viver ainda mais uns tempinhos. Nunca mais senti essa tristeza. Sei que Deus tinha um propósito para mim, por isso nunca consegui me matar, não é? Porque eu estou convicta que Deus tinha um propósito para mim. Então eu quero lutar sempre e estar na presença de Deus. Hoje nós vamos realizar o desafio da cruz. O Senhor Jesus encravou na cruz tudo que constava de ordenanças contra nós, tudo que nos era prejudicial. E certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores ele levou sobre si. Seria verdade que Jesus venceu todo o sofrimento na cruz? Se é verdade o que está escrito aqui na palavra de Deus, então hoje, sexta-feira, você vai desfrutar dessa liberdade espiritual. Nós desafiamos qualquer que seja o problema, qualquer que seja o mal, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou as nossas dores sobre si, e o castigo dele nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você que está vivendo dias de dor, de sofrimento, de angústia, e crê que essas palavras é verdadeira, não aceite mais o sofrimento. Olha, não aceite mais a dor, não aceite mais ver o mal prevalecendo na sua vida. Os dias de dor, os dias de angústia chegaram ao fim. 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 19h30, nós realizamos em La Plaine, na 139, Avenida Président Wilson, La Plaine Saint-Denis, o código postal 93210. Realizamos um trabalho forte de libertação e eu convido você para participar hoje, sexta-feira, desse desafio da cruz. Não importa a sua religião. O Senhor Jesus, ele disse: vinde a mim todos, cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu os aliviarei. E o Senhor Jesus quer aliviar a sua dor, o seu sofrimento e tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Acompanhe mais resultados do Poder da Fé e eu já volto. Conte para nós como é que era a vida da senhora antes de conhecer a Igreja Universal. Antes de eu chegar à Igreja Universal, assim, para ser bem mais completa, nós somos 7 irmãos, nós crescemos num lar violento, né? Meu pai era um homem muito... na violência doméstica, né? Meu pai era um homem muito violento e batia na gente todos os dias, na minha mãe também, todos os dias. Nós vivíamos no pânico, no medo, sempre com fome, na miséria. Então meu pai tinha tentado várias vezes matar a minha mãe, né? E inclusive quando ela estava grávida de mim, ele tentou jogar ela no poço de água, e meus irmãos falaram, e então era muita violência. Então quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai ele matou a minha mãe e se esfaqueou, né? Foi com faca, né, que ele matou minha mãe, e se esfaqueou com 3 facadas nele e uma nela, na minha frente. Então, nós estávamos, muitas pessoas no lugar, mas eu fui a única que fiquei olhando aquela situação. Então, minha mãe chegou a óbito no domingo, meu pai na sexta-feira, e a partir daí as coisas já não eram boas, aí pronto, começou. Nós perdemos os nossos pais todos na semana, e depois os irmãos maiores colocou os menores no orfanato, família que cuidava, rua, tudo eu conheci. Cheguei a viver na rua 2 vezes. Então, eu nunca consegui ser uma pessoa muito violenta, que falava muito, eu guardava muitas coisas. Então, eu com certeza já tinha depressão, porque eu senti uma tristeza muito grande e não entendia, né, por que o meu pai ele tinha matado minha mãe, por que ele tinha colocado a gente naquela situação, né? E aí eu me encontrei grávida do meu primeiro rapaz, e quando eu tive o Tibo, eu entrei em estado de choque, porque eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, não tinha para onde ir com o meu filho. E às vezes eu ficava o dia todo andando no final de semana, porque eu não tinha onde ficar, não tinha o que comer. Depois, quando passou um tempo nesse sofrimento, eu conheci o pai dos meus 2 últimos filhos, e aí pronto, a situação piorou mais ainda, quando eu era um homem que saía, que bebia, que me humilhava muito, tudo. E então a depressão só foi afundando mais. Eu me encontrava numa situação, eu era extremamente doente, eu tinha pesadelos constantes, eu ouvia vozes. Eu cheguei ao ponto de começar a sentir que eu comia pedra, pastor. De tão eu me rasgava, eu rasgava o peito assim, porque eu queria que aquela dor ela desaparecesse. Então, quando eu engravidei da minha última filha, o estado foi piorando, porque além da realidade da vida, eu me dizia, como é que eu vou fazer para me cuidar de mais uma criança? Porque, né, o pai, naquele momento, não me ajudava. Então, passava por muita humilhação, ele me jogava da cama no chão e tudo. E aí eu
comecei a ter o desejo de morrer profundo mesmo, ao ponto de desejar 24 horas procurar uma maneira de tirar a minha vida. A penúltima vez que eu tentei o suicídio, eu fui para a BR-153 no Brasil, que todo mundo conhece. É uma BR que nunca para, né? Eu cheguei ao ponto de ir para lá, mas eu imagino que eu fiquei mais ou menos 1 hora lá e não passou nenhum caminhão. Até hoje eu me pergunto como é que é possível, né, que não passou nenhum caminhão. Mas quando eu voltava para casa, a revolta era muito grande, porque nem morrer eu conseguia. Então, assim, eu falava, nem para morrer você presta. Aí eu comecei a entrar na mutilação. E eu já tinha meus 3 filhos, né? As pessoas falavam, pensa nos seus filhos. Mas a depressão era tão profunda que eu já não pensava mais nos meus filhos. Eu queria mesmo era arrancar aquela dor infeliz de dentro de mim. E eu ficava sempre pensando no passado, por que eu não tinha meus pais. E o fracasso era total. Eu não conseguia nada. Eu não conseguia trabalho, eu não conseguia estabilidade, eu não conseguia dormir bem, eu não tinha saúde, eu não tinha sorriso, eu não tinha mais nada. Eu cheguei ao ponto de, grávida da minha filha, ter 45 quilos. Eu fui estrupada, eu fui abandonada, eu fui muito insultada, muito humilhada. Eu já vivi na rua 2 vezes, até eu conhecer Jesus eu vivi na rua 2 vezes, porque se eu for falar tudo que eu vivi, é muito, né? Mas o mais importante foi quando eu clamei ao Senhor nessa vez, aí passou acho que foi uns 45 dias, 50 dias, eu tive uma outra crise com o pai dos meus filhos, que me jogou de novo no chão. E aí quando foi de tarde, a mesma coisa que eu tinha percebido no outro dia que eu clamei ao Senhor, eu percebi. Eu levantei, tomei banho. Eu não tinha dinheiro, pastor, mas eu desci, peguei o transporte e o Espírito Santo, eu creio, que ele que me levou para a igreja, porque a igreja que eu fui era um antigo cinema. Então quer dizer que não era a igreja, eu não ia procurar ajuda num cinema, né? Então o Espírito Santo, ele me levou lá para aquele lugar. E foi a primeira vez que eu recebi uma oração na Igreja Universal. Então, eu tinha insônia e tinha pesadelo. E eu tinha um pesadelo por mais de 5 anos, o mesmo pesadelo, e ele me causava o mesmo efeito. Eu acordava toda destruída. Então, o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez através da oração daquele homem de Deus foi que, a partir daquele dia, nunca mais eu tive insônia. Hoje eu tenho que me sacrificar para levantar, para fazer os meus propósitos de madrugada. Então, Jesus me curou da depressão, né? Porque eu tinha a mutilação, eu comecei a me mutilar, a arrancar cabelo, a me bater na parede, a me cortar e tudo. Então, o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez foi a insônia. E depois ele foi pouco a pouco trabalhando na minha vida. O processo foi longo, eu errei várias vezes, mas eu sempre percebi que o Senhor Jesus nunca me abandonou. E para essa pessoa que nos acompanha agora, que está nos assistindo, o que a senhora tem para dizer? Que está agora num quarto trancado, em depressão. Que palavras a senhora tem para dizer para essa pessoa? Olha, foi o que eu fiz, né? Eu nunca desisti. Por mais que eu errava no começo e tudo, eu falava, não vou desistir, porque eu sabia que era só a mão poderosa do Senhor Jesus que poderia me ajudar. Então, que você permaneça, que você faça a corrente de oração, o jejum, que você venha buscar ajuda. Porque assim como eu que desejava uma vida diferente da que eu tinha, se você é assim, Ele vai te dar. Porque Jesus, Ele me deu e me honrou em tudo. Hoje, livre da depressão, há quanto tempo? Desde a primeira vez que eu entrei, a gente tem lutas, né? E faz a gente chorar, mas depressão é particular, pastor. Uma vida inteira de depressão, de sofrimento. Em quanto tempo, desde que a senhora colocou os pés na igreja, a senhora ficou livre? Já no primeiro dia, eu já tive uma grande melhora, né? Porque se percebia, assim como se percebia a depressão em mim, eu percebi já, porque eu fui curada da insônia, e aí automaticamente o meu sistema nervoso ele se recuperou, a depressão, para mim, foi a partir do primeiro momento. É claro que exigia mais tempo, né, que eu fosse, mas eu fui, e Deus foi honrando, foi fazendo todos os milagres que eu precisava em mim, na minha vida e na vida dos meus filhos. Hoje totalmente livre? Sim, senhor, graças a Deus. E você que nos acompanha agora, e assim como a Dona Maria sofre com depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico,
você pode encontrar auxílio, assim como um dia ela encontrou, e hoje você vê ela sorrindo, alguém que teve uma vida inteira de sofrimento, você também pode encontrar ajuda. Aqui no rodapé da sua tela, você encontra o nosso número SOS. Entre em contato agora, um pastor vai estar pronto, preparado para atendê-lo. E eu tenho certeza que assim como a Dona Maria foi ajudada, você também será. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Essa palavra tem se cumprido na vida dos que creem. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Talvez você diga: Pedro, essa pessoa que está em trevas sou eu, porque na minha vida só tem sido escuridão, dor, sofrimento, tristeza, angústia, e eu preciso ver essa luz, a luz ao fim do túnel. Eu preciso enxergar uma saída, porque na minha vida tudo tem dado errado. Quero chamar a sua atenção porque neste domingo de Ramos realizaremos um encontro muito especial em todos os templos da Universal. Você que tem sofrido, você que tem derramado lágrimas, você que tem vivido os piores dias da sua vida, você vai ver o Senhor Jesus entrando com esta luz e trazendo paz para você. Você que está acompanhando o programa, nunca participou de uma reunião na Universal, você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Domingo agora, especialmente, às 9h30 da manhã. Para mais informações, aqui na França, 07 49 18 12 41. 07 49 18 12 41. É o número pelo qual você pode falar conosco. É chegado o momento da oração, nós vamos falar com Deus para determinar um milagre na sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de toda a existência, tu disseste: abençoarei o vosso pão, a vossa água, e tirarei do vosso meio todas as enfermidades. Aqui está esta água que eu peço que o Senhor consagre, que o Senhor abençoe, que o Senhor coloque as virtudes do teu poder, para que no exato momento em que esta pessoa beber, ela receba vida, ela receba força, ela receba o teu poder. Que ela seja livre das doenças e das enfermidades, do sofrimento e das dores, as dores da alma, a ansiedade, o medo, a depressão, qualquer que seja o mal que está na vida dela, que seja pelo teu poder arrancado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água e receba a vida. Em nome do Senhor Jesus, receba saúde, receba forças, receba paz. A direção de Deus para vencer todo o sofrimento que você tem enfrentado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Nós temos a Universal em La Plaine de portas abertas para todos vocês que estão nos acompanhando. Este domingo de Ramos será um domingo muito especial. Faça-se presente conosco, traga um ramo que representa a reverência que você tem ao Senhor Jesus. As pessoas ficaram à entrada de Jerusalém com ramos, vestes, e Jesus passou, entrou triunfante e a profecia se cumpriu. Deus, ele é verdadeiro, ele é absoluto, ele é poderoso, ele é único. E quando você se volta para ele, ele se deixa achar por você. E você vai encontrar a verdadeira vida, a vida que você sempre sonhou e nunca alcançou. E digo mais, esta vida não depende de fatores externos, senão da paz que você traz no seu interior. Chegamos ao ponto final do programa. Deus os abençoe. Alguma coisa estamos à disposição através do WhatsApp.